sexto ano. Que essa semana seja abençoada para vocês, tá bom? E que seja uma semana de muito aprendizado. A nossa aula dessa semana vai ser sobre fonemas e letras, tá certo? Eu irei passar um slide. Nesse slide terá algumas perguntas que vocês irão responder sobre a explicação do slide e terá algumas perguntinhas do livro, tá bom? Eu espero que vocês consigam entender mesmo à distância. Estou planejando com muito carinho essas aulas para que vocês consigam compreender, tá bom? Eu irei explicar o slide para vocês.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีComo eu falei, eu vou explicar para vocês sobre fonemas, né? Sons e letras, né? Fonema é a menor unidade sonora das palavras. Por exemplo, começo. Começo se escreve com C, mas tem a pronúncia de K. O C cedilha, ele tem som de S. E o O de começo tem som de U. Então, tem 6 letras e 6 fonemas, mas não necessariamente vai ter a mesma quantidade de letra. Um exemplo aí, ó, excitante tem 9 letras, mas só tem 7 fonemas. Então, fonemas são menos do que a quantidade de letras que tem essa palavra. Por quê? Porque o X e o C, eles se juntam e fica somente representado pela letra S.
O tan, né, o N de tan, ele perde o N na pronúncia, né, e ganha um tio, né, excitante. E o E tem um som de I, né, na pronúncia. Letra é a representação gráfica dos fonemas da fala. Dígrafo, as combinações de duas letras que representam um único fonema, constitui o fenômeno linguístico chamado de dígrafo. Aí são alguns exemplos de dígrafos. LH, calha, NH, banha, QU, queixo, GU, guitarra, RR, amarrar, SS, passar, SC, nascer, SC cedilha, desça, AM, tampa, AN, manta, EM, sempre, EN, lento. Todas essas palavras que tem um N ou M na palavra, eles vão ganhar um tiozinho, né? Então, vai perder essa letra. O M ou N. IM, mim. IN, cinto. OM, bomba. ON, conta. UM, algum. UN, presunto. Classificação dos fonemas. Vogal é o fonema produzido por uma corrente de ar que, vinda dos pulmões, passa livremente pela boca. As vogais, elas funcionam como base da sílaba. Semivogal é o fonema produzido como vogal, porém pronunciado mais fraco, com baixa intensidade. Por isso, não constitui sílaba sozinho e sempre acompanha uma vogal. Vogal é o quê? Aquela palavra que a gente pronuncia, aquela letra que a gente pronuncia com mais intensidade. E a semivogal é aquela que a gente pronuncia, mas de uma maneira mais fraca. Aí, então, alguns exemplos de fonemas vocálicos orais, né? A, E, I, O, U, tanto com acento como sem acento. Fonemas vocálicos nasais, an, em, in, on, é o que eu falei, né? São palavras escritas com A ou N, né? Que tem A ou N após a vogal, mas que ganham o tiozinho, né? Porque é um som nasal. Fonemas semivocálicos, boi, saudade, né? Letras correspondentes, I, E, O e U. Consonantais, consoantes, né? Na produção desses fonemas, a corrente de ar vinda dos pulmões encontra-se obstáculos, ou seja, as consoantes elas encontram obstáculos, que são a língua, dentes e lábios. B, né? C, D, F, L, P, Q, R, S, T, entre outras, né? Então, quando a gente pronuncia essas letrinhas, a gente percebe que a gente movimenta a língua com mais fervor, né? Com mais intensidade, tanto os dentes e os lábios. Fonemas e letras, né? Há uma tendência para confundirmos os fonemas com as letras. Os fonemas são os sons, né? Como eu já falei anteriormente, fonemas são os sons das palavras, a maneira que a gente pronuncia, falados ou ouvidos, né? As letras são sinais gráficos que procuram representar os sons, assim colocadas sobre o papel, elas são visíveis. As letras, né, são a maneira que aquela palavra é escrita corretamente. O fonema é a maneira que a gente pronuncia. Se você confundir fonema com letras, correrá o risco de não perceber certos detalhes da fonologia, que é parte da gramática que estuda os fonemas, que é o que a gente está estudando nesse momento. Tomemos como exemplo a palavra que. Essa palavra é escrita com 3 letras, né? Que, U e o E. Leia a palavra que quando você pronuncia a palavra que. Quantos são formas essas palavras?
essa palavra. A letra U é pronunciada a palavra que é escrita com 3 letras, mas formada por apenas 2 fonemas. Por exemplo, o que eu não pronuncio a letra U. Então, no fonema, na contagem dos fonemas, ela só tem 2 fonemas. Tem 3 letras, mas tem 2 fonemas, porque o U eu não pronuncio. Então, aquela palavra aquela letrinha que você não pronuncia, ela não é contada no fonema, certo? É muito comum ocorrer incoerência entre o número de fonemas e o número de letras de uma palavra. Observe. Nascer, né? A palavra nascer. Ela tem 6 letras e tem 5 fonemas. Por quê? Porque o S e o C, ela representam um único som, que é o som de S, né? Nascer. O C, ele perde o som nesse momento, né? Na pronúncia dessa palavra. Exceção. Ela tem 7 letras e tem 6 fonemas, porque o X e o C, ele representam um único som, né? Sexo, 4 letras e 5 fonemas, porque o X representa 2 sons, né? O sexo, ele tem o Q e o S, né? Sexo feminino, sexo masculino, né? Quando a gente fala sobre o sexo de cada pessoa, né? Então, ela tem 4 letras, mas nesse caso, ela já vai ter mais fonemas do que letras, porque o X ele representa 2 sons. A atividade que vocês irão resolver do slide é essas perguntinhas aí, ó. A primeira, diga quantas letras e quantos fonemas formam as palavras abaixo. Na letra A tem prato, aí vocês vão colocar quantas letras tem e quantos fonemas. Planta, quantas letras e quantos fonemas. Hora, quantas letras e quantos fonemas. Pássaro, quantas letras e quantos fonemas. Chaves, quantas letras e quantos fonemas. Carro, quantas letras e quantos fonemas. Lembrando que quando tem RR, SS, só se conta uma letra, tá certo? Porque não se conta as 2 letras nos fonemas. Conte o número de letras e fonemas. Aqui vocês irão colocar em todas essas alternativas o total de letras e o total de fonemas. Na letra A, casarão. Na letra B, certeza. Letra C, exemplar. Letra D, ouve. Letra E, ouve. Letra F, descer. G, homem. H, chamada. I, carroça. J, taxímetro. K, fantasia. L, língua. M, portuguesa. Então, são essas 2 perguntinhas que vocês irão responder pelo slide com base na explicação que eu acabei de dar para vocês sobre fonemas, tá certo? E obrigada e tenham um bom dia. E eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho sobre o que eu quis falar, tá bom? Turminha do 6º ano, também terá lá no grupo do WhatsApp, né, de vocês, o estudo em casa, que será a atividade 11, certo? A atividade 11. Vocês irão responder as questões 1, 2 e 3, tá bom? Dessa atividade. Turminha, a outra atividade que vocês irão copiar é no livro, onde tem um tema, Isso Eu Já Vi, os fonemas e letras, que vai tratar também do slide que eu expliquei, tá bom? Vai ajudar. Vocês irão fazer a leitura da tirinha produzida pelo cartunista paulista Laerte.
Aí tem a tirinha aí no livro de vocês, na página 98. Temos a honra de convidá-la para a estreia de Vaca Atolada. Sim, o filme baseado no romance de sua autoria, Fizemos um Contrato, lembra? O quê? É Faca Molada. Bem, aí tem 4 perguntinhas sobre essa tirinha que vocês irão responder. A primeira tem: observa a reação do personagem no segundo quadrinho. Vocês irão observar a reação do personagem que vai estar lá no segundo quadrinho dessa tirinha. O que provavelmente o levou a dar essa explicação. Aí vocês irão falar o que provavelmente levou a ele a dar essa explicação sobre esse título do filme. A 2. O que a repetição da frase iniciada por bem sugere? O que esse bem sugere aí nessa frase? O que é que quer dizer bem? Né? Será que ele se equivocou com o ocorrido? Né? Será que ele está provavelmente irritado, né? Por parte da pessoa que não entendeu o que ele quis falar? A 3. O humor da tira é provocada por uma confusão entre vaca atolada e faca amolada. O que poderia ter causado esse equívoco? O que teve esse equívoco entre essa palavra vaca atolada e faca amolada? Será que as expressões ela tem um som parecido, né? E assim vocês vão fazendo as reflexões de vocês diante desse conteúdo. 4. Considerando que o filme foi baseado em um livro, ou seja, um romance, e que há um contrato descrevendo o acordo, a confusão não se justifica. Por quê? Porque esse acordo teve alguma confusão, né? Será que as palavras escritas, elas é muito parecidas e por isso teve essa confusão? Aí vocês vão fazendo aí as indagações de vocês e vão tentar responder essas 4 perguntinhas sobre essa tirinha que está na página 98. Também vocês irão responder a pergunta número 6, né, que está na página 100, que tem assim: esta peça publicitária faz parte de uma campanha de interesse social. Aí tem aí a foto, né, a imagem de uma campanha, né, uma campanha publicitária, né, que teve uma peça publicitária dessa campanha. Aí tem aqui: correr, jogar, pular e brincar todo dia. Assim a gente vai longe. Saúde da escola. E tem a imagem aí do menino, vocês vão visualizar aí no livro de vocês, na página 100. Aí a letra A. Qual é o objetivo dessa campanha? Qual seria o objetivo dessa campanha onde ele fala correr, jogar, pular e brincar todo dia? Assim vai longe. Será que o objetivo é o quê? Incentivar as crianças às práticas das atividades físicas, né? Para que assim ele tenha uma vida mais saudável? Ou será que isso daí é uma brincadeira, né? Vocês vão fazendo aí a reflexão com base nessa peça publicitária aí dessa campanha aí na página 100. A letra B. Que aspecto da imagem direciona a propaganda às crianças bem novas? Por que que essa imagem, né, está direcionada a crianças bem novas? O que é que tem nela que mostra que seria para crianças bem novas, né? Vocês vão visualizar tanto a imagem da frente como a imagem que está atrás do garotinho. C. O texto principal também parece se dirigir a elas. Por quê? Por que que o texto também onde diz correr, jogar, pular e brincar todo dia? Assim a gente vai longe. Por que que esse textozinho, ele faz referência à imagem? D. Os fonemas representados pelas letras destacadas nas palavras assim, gente, longe.
apresentam sons nasais, como eu já tinha explicado no slide, né? Sons nasais, então ele sai mais pelos nossas narinas, né? Então ele ganha o tiozinho, né? O acento do tio, então som nasal. Oral é quando ele sai o som pela boca, nasal quando a maioria do som ele sai pelas nossas narinas. Que regra ortográfica justifica a escrita desse som, ora com o M, ora com a letra N? Quando é que a gente usa o M e quando é que a gente usa a letra N? Antes de que letra a gente usa o M? Antes de duas consoantes, a gente precisa usar o M. Quais são essas duas consoantezinhas que a gente precisa usar o M e não a letra N? É uma regrinha, né? Que vocês já, com certeza, já devem saber, já devem ter estudado, tá bom? E a atividade é essas, né? As 4 perguntinhas da página 98, que é sobre a tirinha. E essas perguntas 6 da página 100, alternativas A, B, C e D, que vocês irão responder por essa peça publicitária aí que eu já expliquei. E as 2 perguntinhas do slide, que eu também expliquei anteriormente. E que vocês consigam compreender a aula dessa semana, que é referente ao dia 29 de junho, 1 e 2 do 7, que são os dias que a gente iria ter aulas se estivessem, né, presenciais. Então, a gente também vai ter essas aulas virtuais, como vocês já estão, né, se acostumando, se adaptando, né, a esse nosso novo processo, né? E que vocês tenham um bom dia, né? Fortemente abençoado com todas as famílias de vocês. E continuem em casa, né? Fiquem em casa. Quando sair, se necessário, usem máscara. Não vão para lugares onde tenha muitas aglomerações. Usem sempre o álcool gel. Preservem a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida do próximo, né? E como eu já falei, fiquem em casa, tá bom? Um beijo e tenham um bom dia.